Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos Outros, parte 3, cujo título é Pelos Inimigos e que nos querem mal. Então, vamos proceder à leitura. Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã, mas com ela, Jesus não quer dizer que devemos ter para com os nossos inimigos a ternura que temos para com os nossos amigos. Ele nos disse, com essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Capítulo 12, números 3 e 4. Após a leitura do trecho, vamos convidar a nossa irmã Deusair Maria para fazer o estudo e a reflexão da noite de hoje. Boa noite a todos. O nosso Mestre Jesus pode nos auxiliar, nos intuir, para que possamos dar conta de estudar o que foi proposto na noite. Agradeço a todos os presentes, aos encarnados, desencarnados, também os internautas que vão ver este estudo a outro horário, outros dias. Agradecendo também ao Eurípides que me fez o convite e que o Senhor Jesus possa nos iluminar no estudo. Bem, gente, hoje o tema é um tema assim que a gente fica bem incomodado com ele. Porque o que acontece? Quem de nós que não temos inimigos? Quem de nós que não temos inimigos encarnados e desencarnados, né? E quando Jesus disse, amar os vossos inimigos e amar os vossos amigos e odiarei os vossos inimigos. Aí veio Jesus, gente, e disse, amar os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Este é o ensinamento que o nosso mestre deixou. Me desculpe que no começo eu falei errado. Quando Jesus diz para cada um de nós amar os nossos inimigos e fazer o bem por aqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque ele estava tão preocupado com cada um de nós. Porque o que acontece? Quando nós ficamos com ódio de uma pessoa, de um parente, de um vizinho, o que acontece? O nosso estado emocional fica totalmente, gente, delicado. As nossas células ficam todas envenenadas. Tem uma pequena frase que fala o seguinte: a gente fica tomando remédio, tomando veneno, querendo que o outro morra. E é desse jeito mesmo, porque o que acontece? Às vezes o outro nem sabe que a gente está com raiva, e a gente fica ali, né, mordendo de raiva, às vezes por causa de alguma coisa, pouquíssima coisa, a gente fica com muito ódio daquela pessoa. E o que acontece? Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem e caluniam, é para nós sair deste ódio, desta vingança, para nós não trazer doenças para nós não ficar carregando o lixo do outro. Nós não somos caminhão de lixo, por que nós precisamos ficar carregando, né, aquela culpa, aquela raiva? Principalmente quando tem herança, gente.
A família está tudo unida, tudo bonitinho. Quando é fé, o pai morre, a mãe desencarna ali, começa a briga, a desavença. Ali é irmão contra irmão. E a família toda fica desestruturada. A família fica com raiva uns dos outros, vai até, às vezes, desencarna de mal um dos outros. E o que acontece? Depois desse desencarne, acham, gente, que essas pessoas vão ficar tudo de bem porque desencarnou? Não. Ficam com raiva, continua com a mesma raiva, com o mesmo ódio, querendo vingança. Por isso que temos o orar e vigiar 24 horas, porque eles vêm nos falando tantas coisas nos nossos ouvidos, né? Falando para nós se matar, para nós se jogar de algum lugar. Isso são os inimigos desencarnados. Porque fomos nós mesmos que fizemos isto aqui na Terra. Porque, gente, o que acontece? Antigamente, a gente não tinha um estudo, a gente não compreendia, todo mundo falava, é o diabo. Nossa, o diabo está fazendo isso comigo. Hoje não. Hoje nós compreendemos que não existe o diabo, são homens, falou tudo, homens maus desencarnados. E esta pessoa que está com ódio, está com raiva, desencarna, continua a mesma pessoa. Porque igual a pessoa tem um nome de Maria. A pessoa não é a Maria, a pessoa está no nome de Maria. Porque em cada reencarnação se ganha um nome diferente. Em cada reencarnação as pessoas agem diferente. E levamos, gente, para, vamos dizer assim, né, para o plano superior, os nossos desafetos. Quando Jesus disse no Evangelho, no capítulo 10, reconciliai-vos com vosso adversário e antes de vos levar a oferenda ao altar. O que Jesus está querendo falar para nós? Que não adianta nós bater o joelho no chão e ficar, Senhor, me perdoa. Eu fiz isso com fulano, com ciclano, e ele ficou com raiva de mim. E ali a gente vai lá no altar fazer a sua oferenda, a gente bate o joelho no chão e reza e pede perdão. E o que Jesus está dizendo? Não, vai você lá, reconcilie com ele primeiro, antes de vós vir até a mim. Então temos que ir até o nosso próximo, o nosso, né, vamos dizer assim, os nossos desafetos, e pedir perdão. Porque, sabe por quê? Quando nós perdoamos, é bom, é para nós, não é para o outro, não. Quem é liberto é nós. E o que seria os inimigos? Os inimigos, gente, os maiores inimigos do homem é o orgulho. O que será o orgulho? É a cobiça, gente. Tudo do outro, né? Nossa, o outro tem um carro, o outro tem isso, o outro tem aquilo. A gente fica, né, com esse orgulho. Eu sou melhor do que o outro. Eu tenho mais do que o outro. Isso é o nosso inimigo também. A inveja, a cobiça, né? A ignorância é um estado, uma situação transitória que pode ser superada com a mudança de atitude e a famosa disciplina. Lembra do Chico Xavier, gente? Ele lá no açude, conversando com Emmanuel. E ali o Chico pergunta a ele, o que eu preciso para me seguir essa doutrina? E Emmanuel fala para ele, disciplina. E ele pergunta, o que mais? Segunda coisa, disciplina. Terceira, disciplina. Temos que nos disciplinar, meus irmãos. Porque se nós estiver ligado na espiritualidade, com o pensamento ligado, os obsessores de outras reencarnações, que não somos bonzinhos, não.
Eu falo por mim, nós já matamos, já estrupamos, já matamos pessoas, já mandamos cortar cabeça de pessoas. Agora imagine essas pessoas desencarnadas. Será que essas pessoas nos perdoou? Igual nas reuniões mediúnicas. O que nós mais vemos são espíritos falando: eu não vou perdoar porque ele acabou com a minha família inteira. Eu não vou perdoar porque ele tirou fogo na minha casa. Eu não vou perdoar porque ele colocou, tipo, arames nas minhas costas com pedras e fez eu andar a pé. Eu não vou perdoar porque me puseram na roda naquelas rodas de água. Lembra, gente, antigamente, que batia nos escravos? Então, esses espíritos não querem o nosso sucesso. Aí a gente vai e fica assim: gente, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque lá atrás a gente erramos, somos imperfeitos, não somos? Mas graças a Deus, conhecemos o Evangelho hoje. Conhecemos que não façais ao outro o que não queres que faça comigo. É isso que precisamos, o orar e o vigiar. O Divaldo Franco fala uma frase muito linda, eu acho tão bom ele falar. Ele fala: todos nós temos inimigos. Mas o importante é nós não ser inimigos deles. Porque se nós for inimigos deles, é igual eu falei, a gente não é caminhão de lixo. A gente não precisa estar carregando o problema do outro. Reconciliar com seu adversário, enquanto está a caminho com ele. Estamos aqui encarnados, não estamos? Então vamos reconciliar enquanto nós estamos a caminho com ele. A falta do estudo sobre os fenômenos da emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado da nossa vigília. Introduz o fenômeno pelo nome da dupla vista, o ouvir, o sentir, o enxergar. Quantas pessoas, gente, que estão, às vezes, dormindo, porque o seu corpo precisa do descanso, mas o espírito não. Este espírito, ele vai andando em outros lugares. E outros lugares ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai conversar, ele vai enxergar. E ali pode estar até com seus algozes em outro planeta. Tem no livro sobre o aborto, um rapaz a moça, aliás, engravidou. E ele era da sociedade, não queria que a moça engravidasse, a filha de jeito nenhum, porque era uma vergonha, né, para a sociedade, e manda abortar. E em um desdobramento, ele chega no plano superior, quem que estava no ventre da sua filha? A sua mãe. A sua mãe que estava voltando. Queria uma outra oportunidade de reparar. Entendeu? As suas mazelas lá de trás. E nós aproveitamos a nossa família para este reencarne, para esta volta. E muitas das vezes somos ali paralisadas pelo aborto. Somos ali, meus queridos irmãos, feito um aborto cruelmente. Porque, gente, quantas e quantas vezes a gente precisa reencarnar para nós poder resgatar nossas faltas com nossos amigos e com nossos familiares. Porque dizem que nós não reencarnamos em famílias muito longe, não. É dentro da nossa família mesmo que reencarnamos. Por isso, essa volta, gente, dessa reencarnação é assim. Se a reencarnação existe, por que então eu não me lembro? Nas minhas existências passadas,
Essa pergunta sempre foi o principal argumento dos incrédulos. O combates do conceito reencarnatório e os melhores esclarecimentos sobre o assunto vieram justamente dos próprios espíritos. Quando nosso querido codificador elaborou a doutrina dos espíritos, que afirmou que o destino de cada um é a perfeição. E que esta perfeição, meus irmãos, só poderá ser alcançada pela evolução, proporcionada e adquirir em cada existência, vivenciada nos corpos físicos. E que a lembrança das existências passadas trairia sérios conflitos, que impediriam a reparação dos erros do nosso passado. Se nós reencarnamos, ok, eu com meu marido, e eu sei que eu matei ele em outra reencarnação, será que ele ia me perdoar? Por isso que Allan Kardec deixa claro para cada um de nós a bênção do esquecimento. Também tem uma passagem no livro O Nosso Lar. André Luiz, ele vai ter com sua mãe no plano superior, e eles conversam por várias horas. Quem tem o livro Nosso Lar pode, né, gente, lembrar deste caso. E a mãe de André Luiz fala para ele assim: André, estou voltando à Terra. E ele: mãe, a senhora não precisa voltar, porque a senhora já está em Sírios, a senhora já é um espírito evoluído. E ela: sim, pelo amor a seu pai, eu vou voltar. Lembra, gente, de André Luiz falar na reencarnação compulsória? Quantos espíritos estão reencarnando compulsoriamente porque eles não aceitam nem reencarnar. Eles não querem nem reencarnar pelo medo de errar de novo. E às vezes por também estar tão, vamos dizer assim, enterrado no passado, que não quer reencarnar. E ali ela fala para ele: vou reencarnar para mim poder ajudar seu pai. E essa reencarnação compulsória é quando pega o espírito, de qualquer jeito que ele está ali, coloca e faz o planejamento sem ele saber. Porque muitas das vezes, as nossas reencarnações, gente, é todo um planejamento. Esse planejamento é com o pai, com a mãe, é com nós. Mas tem aqueles que não querem reencarnar de jeito nenhum, então chama-se reencarnação compulsória. Pega esse espírito e traz ele, porque Jesus é muito misericordioso. Não deixa nenhuma ovelha sua desgarrada, nenhuma ovelha de meu pai, Jesus disse que vai ficar perdida. E a mãe de André Luiz fala: eu vou reencarnar para me ajudar seu pai. E André Luiz fala: mas e as amantes do meu pai? Ela fala assim: ô André, as amantes do seu pai vai ser minhas filhas. Isso é amor, meus irmãos. Estamos longe ainda? Sim. Vamos precisar, eu por mim, mais umas 200 reencarnações, eu acho, ou mais. Mas quando a gente tiver este amor da mãe de André Luiz, o amor de Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono aqui deste salão de convenções, que ele fala para cada um de nós, que quando Celina, Dr. Bezerra desencarnou, e Celina falou assim: Bezerra, vem comigo, Maria, a mãe de Jesus está te chamando. Dr. Bezerra falou assim: não, Celina, fala para a nossa querida mãezinha que eu vou ficar aqui. Enquanto estiver uma viva alma sofrendo, eu quero ajudar. Foi isso que Chico fez, foi isso que Divaldo fez, que Divaldo faz até hoje. Eurípides Borsanufo, Paulo apóstolo, o Paulo de Tarso. O que Paulo fez, gente, elogiou tanto. Ele mandou matar Estevão, mas quando ele viu
a clareza, a luz do nosso Mestre Jesus, ele se modificou. Porque quando ele se modificou, ele diz para o nosso mestre: Mestre, o que queres que eu faça? Foi assim que começou a sua jornada. E assim que é preciso continuar a nossa jornada. Porque cada um de nós, meus irmãos, temos os nossos desafetos, tem os nossos inimigos. Não somos perfeitos. Mas a parábola do Evangelho está dizendo muito claro para nós sobre a vingança. Se nós semear a vingança, não é mão de via dupla, vai e volta. Se nós semear a vingança, vamos colher o quê? Vamos colher vingança. Se nós semear o amor, vamos colher o amor. Se nós semear a discórdia, vamos colher a discórdia. Porque não é ação e reação. Hoje nós sabemos o que é ação e reação. Então precisamos a cada um de nós ter este exemplo do nosso Mestre Jesus. Porque quando ele andou aqui na terra, quando era, Moisés, nós não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje. As pessoas pegavam, queimavam a aldeia inteira. Às vezes brigava com uma pessoa só, mas atirava fogo, queimava a aldeia inteira. Aí depois, com o passar dos anos, Moisés disse: gente, olho por olho, dente por dente. Aí já parou um pouco de queimar as aldeias, de queimar as pessoas, de brigar. Sabe por quê, gente? Que é a maior briga do mundo, por causa de religião, gente, e por causa de dinheiro, por causa de posse. A pessoa acha que o outro é melhor do que o outro. Aí quando vem o nosso Mestre Jesus, que Moisés veio, preparou o lugar para o nosso Mestre vir. E ali quando Jesus vem, e ele disse: oh, meus queridos irmãos, eu imagino o Mestre chegando e falando assim: vamos aplicar o amor? Se vós apanhar, se vós bater numa face, apresentar-lhe a outra. Mas quem aceita, gente, isto? Principalmente de um parente nosso, de um amigo, de um vizinho, uma briga de trânsito. Às vezes ele te dá uma fechada e ali você vai, tudo bem, dá um bombonzinho, dá uma balinha para a pessoa. Não, nós somos orgulhosos. Nós não merecemos aquela fechada ali. E às vezes nós estamos vindo para a casa espírita. E a hora que chega na casa espírita, a gente viu que a pessoa que a gente brigou com ela no trânsito, xingou ela no sinal. E aí a hora que nós entramos dentro da casa espírita, nós abate de frente com a pessoa. Olha a vergonha. Então devemos, meus irmãos, um pouco de paciência, de tolerância. Às vezes a gente não tem hoje, mas estamos a caminho. Nós temos o Evangelho para nos explicar. Nós temos o Evangelho que é o caminho. Jesus não disse: eu vou para o meu Pai, vos preparar o lugar, mas vou deixar o Consolador, outro Consolador convosco, que é o Evangelho. Quantas e quantas vezes estamos tristes, amargurados, e ali nós abrimos o Evangelho, vem uma explicação linda, conversando com nós, ensinando, a gente sai da hora que a gente termina de ler aquela parábola ali, que seja o livro dos Espíritos, que seja o livro do Chico, o livro do Eurípides Barçanufo, e outros livros aí maravilhosos que tem aí na nossa mão. A hora que a gente termina de ler, a gente não está mais aliviado. É a hora que o obsessor, que nós fizemos mal a eles em outras reencarnações, nos dá um pouquinho de alívio, um pouquinho de paz. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos atuam em nossos pensamentos.
E os espíritos respondem para Kardec: muito mais que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Ordinários são eles que vos dirigem. Então, o que acontece? Antigamente nós imaginávamos que era o diabo, né? Não. Somos nós mesmos, desencarnados, que atuamos para prejudicar o outro. Às vezes nos vícios, às vezes em qualquer coisa. Às vezes até numa construção, a gente está numa construção, construindo uma casa. Ali, se o pedreiro fala alguma coisa com nós já fica com raiva, já manda ele embora. Ali ele já vai embora, já fica com raiva. Ali ele vai, às vezes, maltrata outra pessoa, porque a energia que nós transferimos para aquela pessoa naquele momento, a culpados são nós. Ali chega ali na frente, ele pode matar uma pessoa, ele pode bater numa pessoa por causa de uma má palavra que nós falamos. Vocês lembram daquele senhor que ele trabalhava numa concessionária de ônibus e ele ficou com muito ódio da sua esposa? Eles brigaram em casa e ele foi trabalhar. Ao chegar lá, ele não apertou um parafuso direito de ônibus. E esse ônibus foi para o pátio. E esse ônibus foi fazer uma excursão com 40 crianças. E o que aconteceu? Este parafuso soltou no caminho. Este ônibus caiu numa ribanceira, atingindo e matando 40 crianças. E a culpa ficou em quem? Imagina quantos espíritos desencarnados que tiveram conhecimento do que este Senhor fez. E eles ficou como? Será que eles amou este Senhor que foi o que fez essa crueldade aí, com este parafuso aí desta roda? Será que esses espíritos passaram a amar ele ou odiar ele? Será quantas reencarnações este espírito vai ter que fazer para poder reparar este mal? E isto, meus irmãos, nós ficaríamos aqui até amanhã falando de casos que já aconteceram com pessoas que uma simples casca de banana no chão, jogou, a pessoa caiu e quebrou uma perna. Ah, mas isso aí não é meu problema, não. É sim, é seu problema. A gente não falou que não queira fazer com outro, que não quereis que faça com nós? Então, se a gente vê uma casca de banana no chão, vamos catar ela, colocar no lixo. Porque uma pessoa pode cair e pode escorregar. E é melhor nós chegar no plano superior como um ajudante do que como um assassino ou como uma pessoa que não ajudou o próximo. Quem será o meu próximo? Meu próximo é aquele, daquele horário, daquela hora ali que chega perto de você e fala assim, me leva no hospital que eu estou passando mal. O próximo é aquele que te liga e fala assim, nossa senhora, eu perdi um ente querido, eu perdi meu cachorrinho. Seu próximo é aquele. Não fica pensando, procurando, quem que é o próximo? Não. O próximo, meus irmãos, é aquele que nós somos encarregados de ajudar ele naquela hora. E às vezes a gente fala assim, não, agora eu não posso. Agora eu não posso ir. Pede outra pessoa, se outra pessoa não te levar, eu te levo. E aí? E a hora que a gente precisar? Como que vai fazer? Será que a espiritualidade vai ajudar nós a hora que nós precisar? Porque primeiro, meus irmãos, devemos de mandar o depósito. Não é assim no banco? Não temos que
colocar o depósito, né? Para depois, a hora que a gente mandar o cheque, ter o depósito. Assim é no plano superior. Temos que fazer as boas obras, as boas ações, para com o nosso próximo, o nosso semelhante, para que a hora que nós precisar, porque vai precisar. Não pensa que não vai precisar, não, porque vamos precisar. Somos todos imperfeitos. Deus criou nós todos imperfeitos, simples e ignorantes. Para nós aperfeiçoar a cada dia, para que o mérito seja nosso. Para isso, meus queridos irmãos, devemos nós reconciliar com o nosso adversário, como está falando aqui. Como falou nessa prece do Evangelho, é uma maravilha essas preces. Porque esta prece, orai pelos nossos inimigos, orai por aqueles que nos desejam mal, orai por aqueles que não querem nos ver. Pois é. Vamos fazer esta prece do fundo do coração, meus irmãos, ao chegar em casa? Pensar, será que alguém tem alguma coisa contra eu? Será que alguém me odeia? Será que eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa para fulano que ficou, né, com raiva? Vamos fazer esta prece, mas depois no outro dia recorre o pensamento e liga para aquela pessoa. Espera aí, você me desculpa? Eu acho que eu não expressei bem. Eu estava com raiva, você me desculpa pela minha falta de vigilância. Mas é bom fazer isto, reconciliar com o vosso adversário enquanto está a caminho junto com ele. Porque senão, meus irmãos, não vai adiantar. Quando aquela mulher leva sua oferenda ao altar, Jesus mostra para seus discípulos, fala assim, ó, ela doou do mínimo que ela tinha. Enquanto os fariseus estão lá no meio da praça, nas sinagogas, com vestes bonitas, orando no meio das praças, só para ser visto pelo pessoal, ser visto pelos homens. Mas dentro do seu coração está cheio de podridões. Então não resolve. Esta prece não religa aos pés do Senhor Jesus. Esta prece fica só aqui, ó. Eu gosto muito de usar essa metáfora, que a nossa oração precisa ser igual um avião. Porque se nós, meus irmãos, já pensou se um avião abaixa, ele vai bater nas árvores, nos prédios, nas torres? Não, o avião tem que ficar lá em cima. Assim é a nossa prece, assim é o nosso pensamento. Assim, meus irmãos, é o equilíbrio espiritual. Se nós tivermos o equilíbrio para fazer esta oração, este religar com o nosso Pai, como ele disse, quando fordes orar, entrai para dentro do vosso quarto. E fechando a porta, orai a Deus em espírito e em verdade. O que é a porta? A porta é o coração. Se nós estivermos com o coração cheio de coisas ruins, de raiva, de ódio, de vingança, não vai adiantar. Porque essa vasilha já está cheia. E uma vasilha cheia não tem como colocar mais nada. Então vamos limpar o coração, limpar o pensamento. E vamos pedir a Jesus a benção por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. Por as criancinhas. Hoje eu vi um vídeo tão triste. Eu não sei se é verdade, mas eu acredito que sim. Gente, eles colocando crianças dentro de um saco para vender. Eu chorei. Porque é muito triste, gente, até na data de hoje a gente ver isto. Aonde a gente que somos mães, que era para nós dar o exemplo para nossos filhos, qual o exemplo que estamos dando de vender eles? Colocar eles na prostituição? Como que vai ser esses espíritos quando desencarnar? Vão ficar com ódio de nós, porque não colocamos ele no caminho que precisava. Somos exemplos. Jesus não é o nosso exemplo?
Por isso, meus irmãos, eu falo para cada um de vós. Vamos tentar observar a cada coisa que fizemos com o nosso próximo, com nós mesmos, porque atinge em nós. Se nós guardar ódio, vingança, aquilo ali vai trazendo para nossas células doenças. Vamos nos envenenando. E quando o nosso corpo ficar aqui na terra, vamos levar para o nosso perispírito estas doenças. E este espírito vai ficar manchado. E aí nós vamos querer reencarnar novamente, para nós poder reconciliar com o nosso adversário. Mas às vezes fica muito tempo, vai demorar muito para essa reencarnação. Por isso vamos reconciliar agora. E a paz no mundo, meus queridos irmãos, começa em mim. A paz no mundo começa dentro da minha casa. A paz no mundo começa no trânsito. A paz no mundo começa com amor. A paz no mundo começa com a nossa perseverança. A paz no mundo começa com o meu equilíbrio emocional. Se eu estou equilibrada, se eu estou orando e vigiando, eu vou dar conta de vencer os meus inimigos, que é o orgulho, a vaidade, a inveja e muitas outras coisas. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Ficai todos com Deus, gente.